12 para 20 dá 8, que ele não tivesse 8 anos, 1918, 1915. Vamos supor que fosse por nessa época. O pai já tinha Gonzagão, tinha Severino, e ele me relata que disse, ainda tinha mais uns 2, mas ele não me disse o nome, por isso eu não vou aqui frisar que possa eu estar sendo mais do que sem vergonha, mais do que o que eu sou. Então, na verdade, ele, uma dificuldade danada, não tinha nada em casa para comer, e lhe sugeriram ele tocar um samba, que era como era chamado, no Farias. Faria é muito longe, para ir a pé, com a sanfona, o surdo e o triângulo nas costas. Mas ele foi, ele precisava. E ao chegar lá, ele foi fazer o samba. E na hora de tirar a cota, rapaz, não é que, infelizmente, aconteceu uma briga. E cadê? Não foi tirada a cota. E ele disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Voltar para casa sem um tostão? Como é que vou levar comida para casa? E aí começou a sua andada, ou andança de volta. Muita fome, sono. E ele, de repente, no claro da lua, ele começou a ver o que nós matutos chamamos de regueira. Regueira é um caminhozinho de farinha. Quando ele reparou, espiou bem, era farinha, ele disse, vou matar a fome. Aí melava a palma da mão com a língua, sentava na farinha para não pegar a terra, e assim saiu um bom tempo de 4 pés fazendo isso. Quando ele já estava de qualquer maneira, já fortaleceu, que a farinha é forte, é mandioca. Ele disse, a água. E ele desceu para sair nos Zé Gomes, até chegar a um ponto que encontrou água, bebeu água, mas a preocupação permanecia. Como eu vou levar o alimento para casa para meus filhos? Quis assim o destino, Jesus sabe como fazer. Ao chegar na fazenda Malhada, ele parou e disse, vou fazer uma necessidade, que hoje chama-se necessidade fisiológica. Então, matutinamente ele foi mijar. E ele, quando reparou no chão, ele viu uma trouxinha. Uma trouxa é um pedaço de pano amarrado. E ele empurrou e sentiu que era pesado. Quando ele apanhou, tinha umas moedas dentro. E ali, seu Januário criou nova vida. E partiu para casa de um conhecido, que sabia que tinha bode para lá e podia vender, como vendeu uma cabra. E ele saiu com a cabra, puxando a cabra, a sanfoninha, o surdo e o triângulo nas costas, e disse, mas eu tenho que comprar uma farinha. Tinha uma bodega, que era como chamava antigamente. Ele foi na bodega, bateu na porta e comprou uma cuia de farinha. E botou a cuia de farinha no saco na cabeça. Então, saco de farinha na cabeça, a sanfona e o triângulo e o surdo nas costas e puxando a cabra. Mas feliz, ele disse que vinha numa felicidade constante. Quando chegou no Araripe, chamou Anselmo, irmão dele, mataram essa cabra, pinicaram. Pinicar é cortar em partículas. E daí botaram no aribé. O aribé para essas crianças é um tacho grande, feito de barro. Então, de repente, quando deu a primeira fervura, ele olhou, só tinha Gonzagão acordado no pé de parede, encolhidinho, com fome. Ele disse, Santana, faça aqui um groladozinho para beber, ainda está acordado. E ela tirou aquela espuma, o grolado, e fez o grolado, era como fosse um tipo um pirão com aquela farinha, e Luiz Gonzaga encheu a barriga. Disse ele, relato do próprio, disse, danado não foi isso. Quando eu olhei, meu filho tinha arriado no pé da parede, eu disse, matei meu filho. Matei meu filho. Pegou nos braços, botou na rede, com um zagão de fraqueza, mas com a barriguinha cheia, adormeceu.
Então, essa é uma das raras histórias do nosso querido e saudoso Januário, do qual não gosto eu de relatar tantos outros que tive a oportunidade de ouvir, porque possa alguém pensar que estou eu fazendo isso em benefício da minha própria pessoa, da qual tudo que eu quero aqui é terminar meus dias de vida sem dever um dinheiro a ninguém, sem me comprometer e não poder cumprir, sem, na verdade, tomar emprestado e poder devolver. Então, na verdade, até onde Jesus me permita que eu possa ajudar aqueles que me buscam, dar um pouquinho do que Deus tem me dado de graça, me permitindo trabalhar, porque nós temos que entender. Se você conseguir riqueza, foi Deus que lhe permitiu. Portanto,